Professor, os políticos é o problema. Depende de políticas públicas, claro, concordo. Aí vocês veem que o professor começa a ficar doido, né? Começa a falar sozinho, né? Vocês não perguntam e eu faço as perguntas para mim e eu respondo. Depende de políticas públicas? Depende. Porque, obviamente que a gente precisa de uma eficiência da burocracia. É meio antagônico as duas coisas, não é verdade? É meio antagônico as duas coisas. E a partir do momento que existe uma boa vontade das políticas públicas, ou as políticas públicas elas estejam alinhadas com a comunidade, com o bem-estar das pessoas, obviamente que podemos melhorar muito por meio das políticas públicas. O Rogério falou, tem que ver algo a respeito da desigualdade na cadeia produtiva. Alguns locais com muitas condições para alto potencial produtivo e outros muitos precários para a agricultura. É a questão da tecnologia chegar para todos, a tecnologia se tornar barata, a gente ter subsídios. Políticas públicas também se encaixam aí. O que é, Guilherme? Políticas públicas também se encaixam aí nesse assunto. Se encaixa nesse assunto, perfeito, claro que se encaixa nesse assunto. E tudo isso faz parte. Para aumentar a eficiência da cadeia produtiva, a gente precisa ter boas canetas das políticas públicas, não é verdade? Realmente a gente precisa. Não só isso, muitas coisas para se fazer chegar realmente, porque no final das contas, de maneira geral, na nossa cabeça, a gente que está lutando para se formar na agronomia, em ciências agrárias, ou nós que somos produtores, de maneira geral, a gente sempre pensa em aumentar a produtividade. Mas e aí, é por isso que nós estamos aqui, para tentar descobrir como. Se fosse fácil, pessoal, não precisaria eu estar falando nada aqui para vocês. Vocês pegariam um canudo da faculdade e pronto. Mas a gente precisa passar por vários processos para tentar entender. Como? Primeiro você tem que entender o ambiente que você vive. Pensar um pouco sobre isso, senão você não vai conseguir. Ou vai conseguir muito pouco, perto do que a gente vai precisar. Por isso, da importância de eu vir aqui falar desse papo com vocês. Por mais maluco, por mais louco que possa parecer no início, que eu mostrei para vocês, planeta, galáxia, temperatura, congelamento, era glacial. Isso é cotidiano. Só que a nossa vida é tão pequena, é tão curta, que a gente não enxerga esse cotidiano. É cotidiano isso. Como aumentar a produtividade? A questão é, houve modernização da agricultura ao longo do tempo, não é verdade? A agricultura ela era rudimentar. Há 12 mil anos, eu imagino que quando começou, como que deve ter sido, né? Como que seria? E mesmo há 40 anos atrás, há 30 anos, há 20 anos, hoje mudou muito a tecnologia, mudou muito a eficiência. E mesmo assim temos que correr atrás do prejuízo. A pergunta mais importante aqui hoje. Qual é a importância da ciência? Qual é a importância da ciência em relação a tudo isso que a gente está falando? De que maneira, utilizando a ciência, nós podemos contribuir para isso? Guilherme Calixto disse, é primordial. A ciência, ela tem que vir por primeiro, logicamente, aquele instinto que a gente tem, né, de sobrevivência é o primeiro, mas nas ações, a ciência, ela tem que vir por primeiro. Pessoal, eu agradeço os 104 presentes aqui. É uma satisfação muito grande, estou bastante contente com a presença de vocês, tá? Não posso deixar de dizer isso. Não esperava que
teriam tantos aqui hoje para assistir justamente um assunto, né, que muitas vezes vocês poderiam pensar, falar, o professor vai ficar falando só fisiologia lá. E não é isso que aconteceu, né, e que está acontecendo. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Houve modernização na agricultura ao longo do tempo. Isso é óbvio. Essa imagem mostra para nós muitas coisas sobre isso. A ciência, o melhoramento genético, a fitotecnia. Poxa vida, quanto que ela contribuiu para o desenvolvimento da ciência, para aumentar a produção, a produtividade. A agricultura de precisão. Taxas variáveis de aplicação de insumos, reconhecendo o ambiente para aplicação com eficiência. Não só eficiência em relação à planta, para ela se desenvolver, crescer mais, mas para você utilizar com eficiência um recurso que está acabando, que é limitado, que é limitante. Pensa a importância que você tem isso. Eu vou conseguir produzir mais com menos? Utilização de insumos de maneira consciente. Utilização de insumos de defensivos agrícolas de maneira racional. Isso é o auge, isso é muito importante, isso vai fazer, tudo isso juntando, isso com certeza vai fazer com que a gente, eu acredito muito que em 2050 a gente vai conseguir aumentar aquele índice. Porque estamos iniciando algo que tem tudo para crescer. E aí a questão que vocês disseram ali há pouco, que existe uma discrepância muito grande entre as propriedades, é verdade. Agora, as políticas públicas, os governos, o mundo de maneira geral vai ter que se unir para entender isso e fazer com que essa tecnologia, isso chegue para todos. Porque isso é de interesse de todos. Isso é de interesse de todos. E é isso que eu quero que vocês entendam. Qual a importância da ciência? Hoje, para aqueles que podem investir, existem equipamentos maravilhosos, existe tecnologia maravilhosa, totalmente robotizadas, automatizadas. Isso aqui é um exemplo. Essa máquina, ela tem a capacidade de emitir fótons de luz. E esse fóton de luz volta, faz a leitura de sólidos solúveis, do BRICS, ou de pigmentação da casca do fruto, no caso do pimentão, ou de qualquer outro fruto, e ele identifica o momento da colheita. E vai realizando sozinho a colheita, e tem equipamentos que vão fazendo outros tratos culturais. Isso é eficiência de produção. Desde o início do plantio existem equipamentos a esse nível. Durante a condução existem aparelhos a esse nível. Percebem isso? Faz sentido isso para vocês? Que a tecnologia, a ciência, ela precisa evoluir. Ela precisa evoluir. Então, mais uma vez, qual é o papel da ciência? Qual é o papel da ciência? Ela tem algum papel sobre isso? A ciência desenvolve a agricultura? A ciência, ela tem essa capacidade, não tem, pessoal? Melhoramento genético, poxa vida, tanta coisa. Eu não entendo nada de melhoramento genético, eu entendo muito pouco. O professor Antônio Krensky, citando o professor Antônio Krensky aqui, ele fala, professor, você não vai fazer um melhoramento genético lá na UEM, não? Doutorado, abriu lá o PGM. Eu falo, professor Antônio Krensky, eu tô correndo daquilo, hein? Porque é muito difícil, é uma ciência muito difícil. E eu admiro quem trabalha com a parte de melhoramento genético. Porque eu sou estabanado, se eu for trabalhar num laboratório com equipamentos minuciosos, aquelas coisas, isso dou prejuízo. Então é complicado.
Mas eu adoro a parte de técnicas de cultivo, fitotecnia, o entendimento da fisiologia. Então, como a gente diz, né, cada um, né, no seu quadrado, no seu entendimento. Cada um pode contribuir de uma maneira. O melhoramento genético contribui de uma certa maneira. A fitotecnia de culturas, que é o quê? A técnica de cultivo de plantas. Entendendo os diferentes processos que a gente pode utilizar para aumentar a produção, a produtividade, a eficiência, uso racional de defensivos, isso é muito importante, e ao mesmo tempo faz bem para o ambiente e para as pessoas, obviamente. Uso e manejo racional dos solos, vocês não podem perder o nosso encontro da semana que vem com o professor Juan, que nós vamos falar mais sobre isso. Mecanização e uso de agricultura de precisão. Como eu citei para vocês, isso é o futuro. A eficiência ela está guardada aqui. Entendendo todos esses outros processos. Não adianta você ter agricultura de precisão em uma planta que produz pouco, com uma genética ruim, ou com uma técnica de produção ruim, com baixo nível de proteção. Vocês percebem que tudo isso faz parte? Porque o ambiente ele não quer saber. O ambiente ele não quer saber. E aí, sim, a fisiologia e ecofisiologia da produção. Por quê? Por que eu costumo dizer que a fisiologia, lógico que eu vou puxar sardinha para o meu lado. Eu costumo dizer que a fisiologia é a disciplina mais importante da agronomia. Porque se você não entender a planta, você não entender o funcionamento da planta, o que você está fazendo? Sinceramente, o que você está fazendo? Se você não entende o funcionamento, para que você quer saber outras coisas? Não faz sentido. Não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido. Você não entendeu o funcionamento da planta e querer entender o funcionamento dos outros produtos que vão ser aplicados na planta para modificar ou para melhorar algo, a eficiência de alguma. Beleza, pessoal? Então a gente termina por aqui essa parte da nossa aula. A gente se encontra na próxima aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar uma mensagem na plataforma que, assim que possível, eu vou estar respondendo, tá joia? Então, até mais.